Primeiro tempo do Sol Esportes. E você da poltrona conhece a Casa do EPI, a maior atacadista de EPIs do Brasil, meu amigo. Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica. Entre no site www.casadoepi.com.br. E agora, hora de falar de solidariedade e cidadania aqui no Sol Esportes. Hora de falar do Instituto, que é bacana demais. Imagine uma instituição sem fins lucrativos, que visa o bem do próximo sem cobrar nada por isso, que oferece inclusão social através do esporte, lazer e cultura, que tem sala de informática, com internet e xerox, tudo de graça, que se preocupa com o meio ambiente. Esse era um lixão. Era. Esse lote vago era uma porta aberta para o mal. Era. Já são 11 praças completamente revitalizadas e adotadas em Belo Horizonte. Instituto bacana demais. Conheça, doe, colabore. Bacana demais. E o fato é que o Atlético já treinou hoje, já se prepara para quarta-feira. Breno Galante acompanhou o treinamento hoje. Breno, o que teve de bom por lá? Bom, na verdade, o Levi fez um treino regenerativo para os titulares. Teve um coletivo entre o time reserva e alguns jogadores que participaram do jogo, que foi o caso do Thiago Ribeiro, Guilherme, que saíram, né, no decorrer do jogo, contra o time sub-20 do Atlético. E o que a gente viu foi o Giovanni Augusto treinando bem, sem sentir nada. Depois foi até a coletiva, falou que está com plenas condições para jogar na quarta-feira, vai depender do Levi. Imagino que o Levi deva voltar com ele, até com a ausência do Thiago Ribeiro, que não pode jogar, né, devido a ter jogado já pelo Santos. E a novidade foi o Mansur, que apareceu lá na Cidade do Galo, o lateral vindo do Vitória. Já está com tudo certo, preparado aí para poder começar a treinar, mas também não tem condição da Copa do Brasil, porque já fez um jogo pelo Vitória. Paulo, o que você vê aí no elenco do Atlético? Giovanni Augusto, o Guilherme não atuando tão bem, o Pedro Botelho sendo uma avenida, Pedro Botelho ali na partida. Pois é, a gente espera que nesse jogo especificamente quarta-feira, a gente sabe que é um jogo que o Atlético tem que fazer resultado, tem que jogar para vencer, tem que jogar para cima. E o Atlético já teve dificuldades aqui no primeiro turno contra o Figueirense. Vai ser um jogo muito difícil e o Atlético, alguns jogadores vão ter que subir de evolução. No caso do Guilherme, não sei se vai jogar, do próprio Dátolo, né, o Giovanni Augusto voltando, né, dar um novo ritmo no meio de campo. E alguns jogadores têm que crescer. É o momento, é a hora de você fazer um resultado em casa, porque semana que vem em Santa Catarina é uma competição completamente diferente. E que o Atlético tem que arriscar tudo nesse jogo de quarta-feira. E eu acho, sabe, Paulo, que nada melhor em momento mais certo para o Atlético de voltar ao Independência do que esse jogo de quarta-feira. Porque, queira ou não queira, a torcida ali fica bem mais próxima do jogador. Claro, a gente quer ver o Atlético com campo cheio, 60 mil. Mas eu acho que nesse momento, no jogo decisivo, que precisa do resultado, porque é o jogo de ida, tem que fazer um resultado bom. Eu acho que ótimo ser o Independência e a torcida com certeza vai lotar e apoiar o time. E Breno Galante, esse jogo Atlético na Copa do Brasil, você espera que seja como o ano passado? Olha, sofrido, vamos dizer assim, que deve ser e como o Atlético sempre é, a gente espera um jogo muito difícil, né? O Figueirense anunciou agora o seu novo treinador, René Simões vai assumir no lugar do Argel, que foi para o Internacional. Não sei ainda se ele vai vir comandando o time, mas já é mais uma situação de motivação para os jogadores. Técnico novo, né, Sulimar? A gente sabe como mexe com o grupo e com o elenco, e ainda mais num jogo que o Paulo próprio disse aqui, 180 minutos, né? A mesma situação do Cruzeiro. Então é um jogo com o Atlético e com tudo, e eu acho que tem que entrar com o melhor. Se o Guilherme não está no seu momento de melhor, que ele aguarde para o segundo tempo uma situação. O Levi sabe muito bem o que fazer, está acompanhando os jogadores, mas o fato é que precisa do Giovanni Augusto nesse meio de campo. E essa questão aí do jogo sendo o Independência, o Atlético conhece bem, vai fazer a pressão para cima dele. E agora fica aquela pergunta, né? Hoje não se pode você levar o seu manifesto ou levar cartaz para poder falar alguma coisa, porque aí o juiz vai parar o jogo, pela questão da arbitragem, né? Hoje está muito chato, porque antes o time adversário entrava, a torcida adversária da casa vaiava. Hoje não pode entrar todo mundo junto, para vaiar todo mundo junto. É uma coisa muito aborrecida, mas hoje, né, esse jogo acontecendo no Estádio Independência é, sim, um fator que leva o Atlético uma vantagem sobre o time do Figueirense. E vamos ver agora a bola no fundo do barbante, porque a rede balançou aí no Brasileirão nessa última rodada da primeira fase. Vamos ver os gols aqui. Aí, ó, o adversário do Atlético. O Figueirense contra o Fluminense, né? Jogo no Maracanã. Ronaldinho Gaúcho e Fred atuando juntos pela primeira vez, né? Gostou do que viu? É um jogo
que até certo ponto, né, teve também... Mas deu liga essa combinação? Ronaldinho ainda não. Ronaldinho não. Ronaldinho tá embaixo ainda. Ainda não deu essa liga que eu... Será que o Paulo tá com o secador ligado, aquela dor de cotovelo? Não, nada. Aí um dos grandes jogos, né? Esse foi um bom jogo, Foi um bom jogo. 2 viradas, né? Palmeiras e Flamengo. Agora, o goleirão do Flamengo também é o goleiro chama gol, viu? É só chutar que é gol. O lance... A bola bateu no Samir, segundo gol contra dele no campeonato. O outro foi contra o Atlético, jogando no Maracanã. Aí o lance do Alexandre fazendo pivô pro Dudu, fazer o gol de, né, número 3, o gol da virada do Palmeiras. Não teve nem um gol. Mas toda a bola que foi entrou, Paulo. A defesa ajudou também, mas já há um bom tempo ele vem sofrendo isso. Aí o gol do Alexandre, né? Fazendo o gol do pai dele, né? O pai dele torce pro Palmeiras, o Lela. Aí Joinville e Grêmio, o jogo na arena do Grêmio. O Grêmio mostrando a sua força nesse final de turno, né? Parece que deu uma engrenada, né? Agora, o gols que a gente não vê há muito tempo no futebol brasileiro. Gol de falta. O Galhardo fez um golaço de falta na arena do Grêmio. Aí o jogo Avaí e Corinthians também teve... Esse jogo, o gol que foi anulado do Avaí é um absurdo, né? Gente, você sente que já tá rolando uma preferência assim descarada ou não? Se não está, ela está quase próximo de acontecer. Ou então uma coincidência muito grande. Vocês acreditam em coincidência ou é destino? Um alinhamento de astros muito grande aí, tá meio estranho. Agora, como esse Luciano tem estrela, né? Fazendo jus à sua convocação para a seleção olímpica. O problema é que, assim, é muito beneficiado São Paulo e Corinthians. Goiás. O problema é esse. Sempre é o mesmo time, né? Sempre. E o Goiás ganhando de 3-0, o Renan Ribeiro, né, cria do Atlético, estava no gol aí. 2 gols do Eric, que, né, deve vir para o Atlético ano que vem. Agora, como o Goiás nesse jogo explorou o contra-ataque, a defesa do São Paulo sempre aberta. Aí olha a enfiada lá. Que enfiada bonita. Aí o zagueiro também ajudou, né? Falta de posicionamento da defesa. O Eric só completou pro gol e um belo gol do garoto Eric, né? E o Renan ainda salvou umas 2 oportunidades. Era pra ter sido um mais. simples. Olha aí, gente. Olha o pique do zagueiro travado, olha lá. Correndo com o freio de mão puxado, Paulo. Aí não, Nunca vi, ó. Correndo com o freio. Aí parece que não dobra nem o joelho pra correr. Esquisito. E foi o primeiro a reclamar. Ele levantou o braço reclamando. Ê, dureza! Corneta. Esporte Ponte Preta, o Diego Souza é uma bela troca de passe ali, meio que a bola escapou um pouco, né? E o Borges fez, né, o outro gol, o gol da Ponte Preta, o gol de empate, ele que havia perdido o pênalti. Então, a coisa pro esporte ficou de bom tamanho, né? Agora o zagueirão do Vasco. Meu que Deus, beleza, 47 do segundo tempo. Não dá, né? O time tá lá lutando pelo rebaixamento, o cara fazer uma coisa dessa. Pô, dá um bico pra frente, né? Paulo, zagueiro. Olha a reação do zagueiro do Vasco, todos com a mão na cabeça. É o desespero, cara, 47. O Paulo que jogou, sabe, o zagueiro, não adianta ficar quer sair jogando. O único zagueiro que saiu jogando desse jeito era o Beckenbauer, gente. Aí ele tem que chutar, tirar a bola dali, jogar feio. Ô, pessoal, e depois desse festival de gols aí, vamos dar uma olhadinha como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Corinthians é o campeão do primeiro turno, como se costuma dizer, né? 40 pontos, saldo de gol de 13. O Atlético vem na segunda posição com 36, mas aquela diferença aumentou. São 4 pontos agora, que é difícil tirar. O Grêmio está ali na cola com o mesmo número de pontos, mas o saldo de gols um pouquinho menor. Seguido do Fluminense, ou seja, compete com o Fluminense e Corinthians ali, que normalmente são ajudados, que a gente está cansado de saber, né? E o Cruzeiro pode ajudar o Atlético já nesse começo de turno, Pois né? aí é aquela questão, né? Para quem torcer domingo, né? Aí vem o Palmeiras, o São Paulo, o Sport, que a gente já imaginava, né, que não fosse conseguir ficar lá, mas Intermediário, né? tá na intermediária. O Atlético Paranaense, Chapecoense, a Macaca, a Ponte Preta na 10ª posição aí, fechando com 26 e saldo de gols de 0. Vamos virar aí pra gente, Danilo. O Inter já começa ali na 11ª posição, seguido do Santos, Flamengo, o Cruzeiro, 14ª, como a gente já havia mencionado, 22, Figueirense, Avaí e aquela zona vermelha que ninguém gosta de ficar, Goiás, Coritiba, Joinville e Vasco. O Vasco cai, pessoal. Olha, situação crítica. 13 pontos é muito baixa a pontuação. É o que nós falávamos aqui. Desses aí, o Vasco tá... Gente, a situação do Vasco está muito difícil, né?
é terminal a situação do Vasco no campeonato. Embora estejamos ainda no turno, né? Acabou o turno, mas... Agora, o Sulimar, uma coisa que tem que prestar atenção, inclusive o Cruzeiro, o Luxemburgo, é que a diferença agora caiu para 3 pontos, é um jogo só, e lá embaixo dos 4 que não ganhavam nenhum jogo, o Curitiba voltou a vencer e o Goiás voltou a vencer. Isso é perigoso. O que é perigoso é você ficar sedentário em casa, tá? Não pode, tem que se exercitar. E que tal entrar em forma, mas sem aquela monotonia das academias tradicionais? E o melhor ainda é quando a ideia é se exercitar, com treinos específicos e acompanhados por profissionais. Então grave aí Five Training, um centro de treinamento que oferece um conceito moderno e eficiente, com atividades dinâmicas e personalizadas. Saia da inércia, meu povo, faça uma visita no centro de treinamento Major Lopes 696 ou acesse o site www.traine5.com.br. E eu vou para aquele intervalo maroto, rapidinho, 3 minutos, estou de volta.